E assim, nesses momentos, vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração, pedindo nesse momento que os nossos corações, mentes e consciência possam estar alinhados com esse propósito de conhecimento, de expansão da nossa consciência, de compreender os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Nesse ambiente que já foi todo preparado para o nosso encontro, estamos juntos com os mentores individuais de cada um, junto com os mentores da cabana, trazendo o amparo e que a necessidade de cada um desse grupo possa ser atingida. Que assim seja. E assim vamos envolvendo o nosso companheiro Cláudio, para que possa trazer o Evangelho dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Cláudio. Bom, o capítulo 28, ele tem uma coletânea de preces que é bastante abrangente, sabe? Tem prece para várias situações. Tem prece para várias situações que vão... Vou ler aqui no índice. É classificada basicamente em orações gerais, preces gerais, preces para aquela pessoa mesmo que está orando, preces para outras pessoas, preces para aqueles que já não estão mais na Terra, que já desencarnaram, e, finalmente, prece pelas pessoas que estão doentes e pelas pessoas que estão obsidiadas. Então, são um conjunto bem abrangente. Eu não vou ler nenhuma prece em particular, por enquanto, dependendo do tempo, né, que a gente tem, mas eu vou ler aqui um pedaço, que é o item 3 e o item 4, depois 5 e 6. É o seguinte. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus também disse essa parábola a alguns que punham sua confiança em si próprios como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um funcionário público corrupto. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo, pensando no pensamento do fariseu. Meu Deus, eu lhe rendo graças por ser diferente dos outros homens que são ladrões, injustos e perversos, como, por exemplo, esse publicano que está aqui do meu lado. Deus, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu pago o dízimo de tudo aquilo que eu possuo. O publicano, que é o funcionário público corrupto, que estava lá longe, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Mas, ao contrário, ele batia no peito e dizia:
Meu Deus, tenha piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que o publicano voltou para sua casa justificado, e o fariseu não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orar, diz ele, não vos ponha em evidência, ore em segredo. Também é pouco importante orar muito, pois não é pela grande quantidade de palavras que sereis escutado, mas sim pela sinceridade da sua prece. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, lhes perdoe, visto que a prece é desagradável a Deus se ela vem de um coração que contém rancor, e rancor é contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai em vós aquilo que existe de mal, né? E olhai aquilo que o outro tem de bom. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, creia que obtereis, e assim vos será concedido aquilo que pedires. Deus não deu razão e inteligência ao ser humano para que ele as deixasse sem serventia. Sendo livre o homem para agir num sentido ou outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas àquilo que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, coisas que acontecem que escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Possível é, portanto, que Deus atenda a certos pedidos, sem perturbar suas leis que regem o universo. O que Deus sempre concede pela prece, se a pessoa pedir com confiança, é coragem para enfrentar as dificuldades, paciência, resignação. Também vai lhe conceder os meios para se tirar por si próprio das dificuldades, por meio de ideias que lhe fará surjam na mente, deixando-lhe, dessa forma, o mérito da sua ação. Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos, de conformidade com aquela máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Porém, Deus se abstém de auxiliar aqueles que tudo esperam, que querem um milagroso socorro estranho, sem fazer o uso dos seus talentos, os talentos que possui. Entretanto, frequentemente o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender um mínimo esforço. Né? Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o maltrata horrivelmente. Desfalecido, ele cai por terra. Pede então a Deus que o assista. Então espera. Nenhum anjo vai aparecer milagrosamente para lhe dar água para beber. Contudo, um bom espírito vai sugerir àquele homem que está com sede a ideia de se levantar e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento quase de máquina, reunindo todas as forças que ainda lhe restam, o homem se ergue, caminha
e descobre lá longe um regato onde pode beber sua água. Ao enxergá-lo, ganha coragem. Se esse homem tem fé, ele vai dizer o seguinte: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se o homem não tem fé, ele vai dizer o seguinte: que boa ideia eu tive. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita em vez do caminho da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, quanto eu me felicito pela minha coragem e por ter continuado a lutar. Então, o homem penitente que tem fé vai agradecer a Deus. E aquele que não tem fé vai achar que foi fruto do acaso. Mas por que, então, aquele bom espírito não lhe aparece claramente e lhe diz, né, de forma clara: siga esse caminho que encontrarás água? Porque não lhe mostrou claramente dessa maneira, né? Bom, primeiramente, para ensinar o homem que cada um deve ajudar-se a si mesmo e usar suas próprias forças. Depois, pela incerteza, o homem é testado em relação à prova, em relação à confiança que ele tem ou não em Deus. Aquele homem estava numa situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, ela se põe a gritar, espernear e fica esperando que alguém venha levantá-la, sem que ela faça o menor esforço. Porém, se aquela mesma criança olha para o lado e não vê ninguém, ela vai fazer um esforço próprio por si mesma e vai se levantar sozinha. Então, esse é um exemplo que está no Evangelho que explica por que não aparece um anjo na nossa frente para guiar a gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Deus nos orienta, a intuição vem e a gente tem que cumprir a nossa obrigação, porque a gente está na Terra para passar por experiências necessárias à nossa evolução. E essas experiências é que nos fazem crescer. Se a gente pedir a Deus que nos livre daquela experiência, a gente está pedindo, né, para continuar na escolinha da tia Teteca e nunca sair ali do pré-primário. A gente não vai querer nunca subir e ir para o ginasial, depois para o ensino médio. A gente vai querer ficar sempre na escolinha do pré-primário. Mas a gente precisa entender que os desafios que a vida nos impõe são para o nosso crescimento, né? Que nós traímos para nós as experiências que nós precisamos passar. Então, a gente tem que ter atenção àquilo que a gente pede na prece. A gente sempre pode pedir força para a gente vencer as dificuldades, os desafios que a vida nos apresenta, orientação para que a gente consiga enxergar um caminho quando a gente está perdido no meio da escuridão da vida, né? Porque a nossa encarnação é um desafio. Muitas vezes a gente fica meio perdido, não consegue ver a saída do caminho. Então a gente precisa ter a confiança de que Deus vai nos dar a orientação. E o trabalho é conosco. E a gente também pode pedir esclarecimento. É aquela velha pergunta: meu bom Deus, o que a vida está querendo que eu aprenda com essa experiência? O que a vida está querendo me ensinar com essa prova?
é uma pergunta que a gente sempre pode fazer e que o bom Deus sempre vai procurar responder. E que a gente vai entender ou não a resposta que ele vai nos dar de acordo com o nosso grau de maturidade espiritual. Mas, afinal de contas, o que é a prece? Né? A prece é transmissão de pensamento. Bom, como é que a gente faz? A gente sempre ouviu falar telepatia. O que é telepatia? Ora, o que é a prece? A prece é telepatia. É uma conversa que a gente faz por telepatia com Deus, com Jesus, com nossos mentores elevados. Né? Então a gente faz uma prece. Prece é um pensamento que a gente transmite às autoridades espirituais. Mas para a gente transmitir a prece, a gente precisa realmente ter intensidade de oração. A gente precisa orar com o coração. Orar de verdade, com força, porque se a gente pedir sem acreditar, a oração sai fraquinha, vai cair no chão, ela não vai subir. É o exemplo que uma pessoa, por exemplo, que ela está querendo uma vaga de emprego, uma situação por hipótese, ela está querendo uma vaga de emprego. Aí o que ela faz? Ela faz o currículo, preenche a cartinha de apresentação dela, aí vai até o correio, tá? Deixa a carta no correio. Mas ela vai caminhando para o correio, sim, perguntando para ela, mas será que isso vai dar certo? Será que vai adiantar alguma coisa? Mandar esse currículo? Será que adianta? Será que não adianta? Será? Acho que não vai dar em nada. Aí vai pensando assim. Aí quando chega no correio, ela vai, entra na fila e tudo. Passa um tempão lá, depois quando ela volta para casa, assim, ainda pensando, será que vai funcionar ou não? Não sei. Quando ela chega em casa, ela se surpreende que a carta ainda está na mão dela. Ela nem pôs a carta no correio. Ela foi no correio para botar a carta no correio, mas de tanta falta de fé, ela chegou em casa, voltou para casa com a carta ainda na mão. É mais ou menos isso que acontece quando a gente ora sem fé. Mas eu oro toda hora, estou sempre pedindo a Deus isso aqui, mas você está orando com fé? Porque não adianta você orar sem fé. Você vai trazer a carta de volta para casa. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé e confiar. Mas Deus é bom, mas os seres humanos são tão maus. Aí vale lembrar que a vontade de Deus também se manifesta por intermédio dos seres humanos. E que Deus usa os defeitos do ser humano para fazer cumprir a vontade dele, a vontade divina. Então, os defeitos humanos são usados por Deus para o bem. Né? Deus não escreve certo por linhas tortas, mas é assim. Mas não era isso que eu queria. Né? Uma vez eu conversei com um colega da cabana, um tempo atrás, uma frase interessante que eu escutei, que é mais ou menos o seguinte: se você quer fazer Deus sorrir, conte a Ele seus planos. Porque frequentemente nossos planos são tão imaturos que a única coisa que Ele pode fazer é rir. E se Ele atender os nossos diversos pedidos tão imaturos, provavelmente a gente vai se machucar e vai sofrer muito mais do que o necessário. Então, a prece é uma transmissão de pensamento. Precisamos orar com fé, com confiança.
telepatia com Deus, com Jesus. E a gente precisa entender e aceitar que tudo que a gente passa na vida tem um propósito. Todas as provações têm um ensinamento a dar. Mesmo que seja contrário àquilo que a gente deseja. Esse é o momento de teste da nossa fé. Nada está no lugar errado. Está tudo acontecendo conforme o comando de Deus. E a gente tem que aprender. Porque a única coisa que a gente leva daqui, da nossa passagem na Terra, no planeta, é o que a gente aprende. É o nosso verdadeiro patrimônio. Todo o restante, a gente vai deixar na Terra. Então não nos pertence. O que pertence a nós é o nosso aprendizado. Isso a gente vai levar para a nossa vida eterna. E as turbulências da vida são nossas professoras. Mar calmo nunca forjou bom marujo. O bom marujo só se forma na tempestade. Então, em vez de reclamar contra a tempestade, a gente pede força para a gente vencer, continuar com o barco flutuando, orientação para a gente saber para onde a gente vai seguir, para onde eu vou jogar meu leme, né? E esclarecimento. Pai, o que a vida quer me ensinar com isso? E quando for pedir qualquer coisa fora disso, nós temos um hábito, procurei ensinar meus filhos, né? E eu também cumpro, que é o seguinte: quando foge disso, a oração que eu faço a Deus é a seguinte: meu bom Deus, se não for bobagem, meu pedido, por favor, faça isso, isso, aquilo. Se o meu pedido não for bobagem. Porque às vezes a gente não sabe a bobagem que a gente está pedindo. Mesmo, por exemplo, eu estou doente. Meu Deus, me dê saúde. Será que a gente tem direito de pedir isso a Deus? Porque às vezes a doença é o remédio que vai nos trazer um crescimento espiritual, que vai nos libertar de dores que a gente sente no verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Aqui é só uma passagem. A gente aqui tem a impressão que essa é a realidade. Mas, na verdade, a realidade, a verdade, é o mundo espiritual. Mas, embora a nossa passagem na matéria não seja exatamente a verdade, por que a gente passa por ela? Porque o aprendizado que a gente tem aqui é de verdade. O que a gente aprende aqui fica. Para a gente entender, vamos supor que a gente está jogando um jogo de tabuleiro. Cada um tem um bonequinho lá no jogo de tabuleiro. Todos nós temos um bonequinho. Eu, tio João, a Jorge, todo mundo, Francisco, a gente está jogando um jogo de tabuleiro, né? Cada um movimentando seu bonequinho. Mas a gente sabe que aquele jogo é de mentira. Por exemplo, um jogo de War. Ou um jogo de xadrez. A gente sabe que aquilo ali é uma mentira, aquilo não é verdade. Mas, às vezes, de um jogo de tabuleiro, a gente aprende lições.
E eu aprendi algumas já. Uma vez eu estava jogando xadrez com um amigo, eu estava ganhando o jogo, e era um jogo de campeonato. Comecei a ficar muito inebriado com a minha iminente vitória, porque tem relógio, eu estava com vantagem no tempo, aí eu falei, já ganhei, eu já ganhei esse jogo. E o meu colega lá, o meu adversário, estava todo nervoso, porque o tempo dele estava acabando, faltavam alguns minutos, e eu estava com vantagem no relógio, mas o jogo estava muito equilibrado. E eu comecei a pensar comigo, eu já ganhei, né? O poder. O poder subiu a cabeça. Quando chegou a minha vez de jogar, eu entreguei uma peça altamente valiosa para ele de graça. Resultado, ele estava com menos tempo, mas ainda assim ganhou o jogo, porque o jogo foi muito desequilibrado a favor dele. Eu nunca me esqueci daquela partida de xadrez. Era de mentira, sim, mas eu aprendi uma forte lição. Não se deixe inebriar quando você está no alto, nunca pense que já ganhou. Nunca se deixe inebriar pelo poder, porque de uma hora para outra o poder muda de mãos e você é varrido no ato. Então, um jogo, mas a gente dá lições. É a mesma coisa que a gente está aqui. Essa vida é a vida real? Não. A vida real é a vida do espírito. O reino de verdade é o reino espiritual. Mas quem disse que o que a gente vive aqui é inútil? A gente aprende de verdade. E como ter sucesso nessas lições que a gente tem aqui na Terra? Fé, esperança, caridade e oração. E a oração é extremamente importante. É a nossa comunicação com Deus. Deus nos permite. Deus é o nosso grande orientador. Jesus Cristo, nosso grande orientador. Ele está sempre disposto a nos ouvir. Porque ele torce pelo nosso sucesso na passagem da matéria. Sucesso espiritual. Não é sucesso financeiro nem material. É o sucesso espiritual. E sempre que a gente está em prova, a gente tem o direito de falar com Deus. É uma honra. Falar com o Criador do Universo. Já pensou? Então é isso. Mas a gente tem que falar com fé. Porque se falar sem fé, eu vou trazer a carta de volta para casa. Em vez de deixar ela no correio. Então é isso. Transmissão de pensamento só se faz com intensidade de coração. É isso aí que eu tinha a dizer, pessoal. Então, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma coletânea de preces de grande valor. Ele começa, todas as preces, ele começa com a própria oração que Jesus nos ensinou. Tá bom? Pessoal, obrigado, é o que eu tinha a dizer. Então, tio João, o senhor está com a palavra. Vou desligar meu microfone aqui. Iniciando, né, continuando a palavra do Cláudio, realmente esse capítulo ele é muito rico. Ele tem orientações, ensinamentos valiosos. Cada prece ela tem suas explicações. E destacando inicialmente a prece de Pai Nosso, ela tem, cada etapa dela, ela tem explicações muito detalhadas, porque a prece de Pai Nosso é uma prece bem concisa, mas ela diz muita coisa. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ela tem toda um detalhamento de informações nesse capítulo. Então, numa situação em que nós tenhamos algumas dificuldades, alguma situação a ser compreendida, essa prece Pai Nosso pode ser estudada assim com o coração.
E, de modo geral, todas as preces que são destacadas nesse capítulo do Evangelho, elas são altamente informativas. Quando tem prece para a pessoa que está doente, então tem explicação do porquê a pessoa está doente, prece para os obsediados, explica, fala-se, orienta sobre a obsessão, enfim. Então, é um capítulo que deve ser estudado com muito carinho e sentir bastante o valor da prece. Porque a prece, ela é uma via, deve ser uma via de mão dupla. Nós recebemos e nós agradecemos. E também, vamos fazer uma prece, vamos pedir a Deus, vamos pedir saúde. O que eu vou fazer com essa saúde? Se for para mim fazer saúde, pedir a Deus saúde e ter boas ações, é como o Cláudio colocou, se nós temos um bom projeto para apresentar nas nossas preces, então isso tudo fica mais consistente. A prece seria acrescentada, além da nossa fé, o nosso querer com objetivo. Porque senão, a gente às vezes pode andar por um vazio sem perceber. E daí pode acontecer que a prece do outro é melhor do que a minha. Mas não é que a prece do outro é melhor do que a minha. É que às vezes faltou realmente ter a prece sair do coração. Porque a prece, ela deve ser uma conversa com o Pai, uma conversa com aquele com quem nós estamos orando, conversando. Inclusive foi o Cláudio leu a prece que falava do fariseu, do publicano. Então, é mais ou menos isso mesmo. Pai, me perdoa, me fortalece para que eu possa vencer as minhas limitações. Porque, do contrário, nós não percebemos, mas, às vezes, as coisas estão incomodando, mas ainda falta a força do nosso querer. Até tem uma historinha, acho que já foi contada várias vezes, né? Que uma pessoa para na beira da estrada para tomar um caldo de cana, e lá do lado tinha um cachorro, estava gemendo, daí ele pergunta pro dono lá, o que tinha o cachorro está com dor? Está com dor. Mas por que ele está com dor? Ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não sai daí? Porque a dor ainda não foi suficiente. Então, às vezes, realmente, é uma historinha boba, mas, às vezes, a gente não se dá conta, mas a gente fica buscando recursos sem cumprir a nossa parte. E a nossa parte é a principal. Porque quando nós pedimos para Deus, quando nós pedimos para Jesus, quando nós pedimos para o nosso anjo de guarda, para um espírito protetor, nós já recebemos. Se fizermos a prece com o coração, nós já recebemos naquele momento. Porém, nós precisamos respeitar o tempo para que as coisas aconteçam. E esse tempo é o tempo da nossa perseverança. Eu já fui atendido por Deus. Orei tanto a Deus que eu quero arrumar um bom emprego, e graças a Deus, quando terminou a oração, eu senti que Deus já me atendeu. E aí eu vou me preparando, vou me fortalecendo, e no momento adequado, essas coisas vão acontecer. Que até um outro dia o Francisco comentou que quando a gente faz um pedido, as engrenagens, a natureza movimenta muitas engrenagens para que aquilo chegue até nós, as nossas. Então nós não conseguimos imaginar quantos bons espíritos trabalham para
que nós possamos receber aquilo que nós pedimos. Muitas vezes, nós ainda nem merecemos, estamos recebendo mais um empréstimo, mas está sendo concedido mais um empréstimo pelas nossas súplicas, e que foram súplicas consistentes. Então, precisa nós ter realmente essa convicção, porque se dali poucos dias a gente achar que fracassar na fé, nós nos desligamos da oração, nos desligamos do nosso objetivo. Então, o objetivo nosso, a nossa vontade, o nosso querer é que nos conduz, né? Nos conduz aos bens maiores. E o mais importante é nós pedirmos, nas nossas orações, pedir o fortalecimento a Deus, pedir a Deus que nos dê sabedoria necessária, que nos dê a condição de entendimento de situações que às vezes nós não entendemos. Então, buscar coisas valiosas. Então, se nós temos os recursos valiosos, os demais vêm por acréscimo. Então, é muito importante nós observarmos como que nós estamos atuando dentro da prece, né? Então, e acima de tudo, a gratidão. E como que a gente agradece? Praticando, fazendo o bem daquilo que nós recebemos. Então, para agradar a Deus, é agradar os nossos irmãos, nossos semelhantes, ajudar a acolher o nosso semelhante. Então, como diz Jesus, o que fizeste de bom a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, muito importante, a gratidão. Gratidão em ações. Em tudo tem que ter ações. Ações para realizar os nossos projetos e ações para realizar as nossas gratidões. Então, com isso, nós vamos criando vínculos valiosos e também aprendizados valiosos também. Eu vou interromper um pouco para que mais companheiros possam estar também falando. E aqui, ó. Na frente, aqui, ó. A Isabel vai falar. Outro nome aqui, ó. Boa noite. Aqui, né? Boa noite a todos. Então, gente, quanto à prece, eu senti no coração mesmo que realmente a gente tem que ser espontâneo. Fazer com espontaneidade, senão não funciona. É algo que tem que vir do coração, com naturalidade. E eu fiz uns pedidos antes de falar, com a sinceridade eu já estava fazendo. Tomara que dê certo. É algo de bom que vai ser para todos nós. Pensei primeiramente na cabana. O término da cabana. Olha só, já pensou? E os demais serão acrescentados. É tão bom pedir com espontaneidade, né? Com fé, com coragem. E já está fazendo planos de como que seria, o que poderia ter mais benefícios, tudo mais organizado, que já daí ficaria na sede própria, né? Eu já viajei, como boa aquariana, né? Viajo, turista. Mas eu espero que seja em breve mesmo. Que Deus conceda, né, nosso pedido sincero e que, de fato, é um pedido real e benéfico, né? Que vai ser bom para todos. Bom, hoje eu vou parar por aqui. Vou voltar.
E mais? Isso. Por aí agora. Felipe. Acho que já foi falado o suficiente, né? Assim, o necessário para a gente compreender. E, assim, as preces que tem no Evangelho são amostras de um caminho que a gente possa seguir, ideias, né? Que possa nos dar. Não que a gente tenha a obrigação de seguir palavra por palavra, mas, como já foi dito, a espontaneidade, aquilo que vem do coração, né? Então, é esse pensamento positivo, essa força que a gente consegue estar passando para os necessitados. Acho que a ideia é essa mesmo. Muito bem. Só um comentário. Logo no comecinho desse capítulo, nos fala que é a questão, né, de elevar a alma a Deus, né? Mas, como foi dito por alguns, o que acontece? Nesse capítulo tem várias preces, né? E uma coisa que me chamou a atenção é porque, assim, no nosso silêncio, né, às vezes o nosso silêncio consegue retratar muito mais do que as palavras, porque às vezes a gente não encontra as palavras, se perde nas ideias, né, a nossa mente divaga muito. Mas ela acaba no norte, às vezes com terceiros, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas, por exemplo, comigo já aconteceu isso, né, de pessoas próximas falar assim, Georgia, faz uma prece por uma pessoa que está passando por um momento difícil. Eu estou com um amigo, um sogro, que está só esperando ali o momento, já sabe ali do desencarne. Eu sou bem sincera, nesse momento eu tinha uma certa dificuldade para fazer esse tipo de prece. Porque eu ficava pensando, nossa, eu falar assim, desapega, vai e pronto, eu falava assim, peraí, mas não pode ser assim, porque tudo bem, eu não tenho ligação com essa pessoa, então sou bem sincera, essa perda, esse tratamento não vai ter grandes impactos para mim, mas para a família vai ter. Então, às vezes eu ficava com essa dúvida. E uma vez aconteceu isso comigo, né? Uma pessoa me pediu para que eu fosse lá na casa fazer uma prece, ela me conhecia, né? E ela não queria que fosse ninguém de nenhuma outra denominação, porque ela não era de uma outra denominação, né? E ela não queria lá o sermão do padre, nem de outra pessoa, porque não trazia a realidade. Como ela também é espírita, ela pediu, né, que eu fosse. E daí eu fiquei naquela, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer? Tô meio aqui na dúvida se eu já falo para desligar, se eu já mando cura, se eu peço para curar, se eu peço, né? Vou pedir. E daí foi bem interessante, porque na prece do momento de uma pessoa que está ali, né, à beira ali de um desencarne, teve uma orientação, né, de me dando aí um caminho a ser seguido, principalmente porque ela também tinha esse mesmo entendimento. E também a questão de, diante de um perigo, né, porque às vezes a gente está tão aflito que não consegue também falar. Então, traz muito o que a Sueli falou. Ela não é que tem que ser desse jeito, não precisa sair toda hora copiando essas preces que tem que ser desse jeito, não é isso. Mas às vezes ela nos dá uma direção. E também bem falado como João, para algumas ela tem um prefácio inicial, então está querendo dizer, uma que me chamou bastante atenção foi em relação a pedir um conselho. Ela tem uma prece, mas ela tem um direcionamento, pessoal, olha só. Quando estiveres indeciso entre fazer ou não alguma coisa, devemos, antes de tudo, colocar as seguintes questões.
o que pretendo fazer pode trazer prejuízo a alguém? Isto pode ser útil a alguém? Se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Então, fica aí de liçãozinha de casa para cada um de nós, porque tem esse prefácio que vai nos dando aí caminho, vai nos dando aqui até, né? Quantas vezes? Peraí, eu estou pedindo para aquele emprego, mas peraí, será que aquele emprego vai ser útil? Será que esse emprego está de acordo com o meu propósito de vida? Será que nesse emprego eu vou estar disponível à minha família nos momentos? Então, cada um vai colocar na balança, né? Então, esse finalzinho desse evangelho, ele traz essa direção para nós. Também dos nossos pedidos, né? De como fazê-los, principalmente aí quando a gente tem alguma dúvida, tá? Era isso que eu queria compartilhar aqui com o grupo. Vamos, pessoalzinho, temos mais alguns minutinhos aí. E aquilo que eu falei, vocês já conheciam as preces, já fizeram uso de algumas. Né? Esse nosso momento também pode ser para isso, ou tem alguma aqui que vocês falaram, meu Deus, mas eu posso fazer essa prece? Eu acho que a gente tem que estar bem disponível aqui. A Georgia destacou algo assim que realmente acontece entre nós. Muitas vezes as pessoas pedem a minha oração e para uma pessoa doente. E você vai fazer a oração, muitas vezes a pessoa já está em coma há dias, está em situações, ou em situações assim, graves de saúde. E você vai fazer oração. Em muitos casos, a pessoa está realmente tendo dificuldade para fazer a sua passagem, porque é um momento muito delicado do espírito, porque tem muitas situações que ainda interferem na sua consciência. Então, aquela situação, muitas vezes, a parte material está imobilizada, mas a atividade espiritual está muito intensa. E nesse momento, a oração, a prece, o auxílio dos benfeitores dão condições que o irmão, a irmã, a pessoa doente, consiga ter força de alcançar um ajuste necessário. Então, aí ela consegue se desligar. Então, até depois, no dia seguinte, a pessoa avisa, olha, meu parente faleceu, né? Então, para uns, normalmente a família que pede já tem realmente alguma compreensão, né? E ela diz, mas ele descansou. Descansou. Né? E a gente procura explicar para a família. Porque não é... Tem situações que a pessoa não está querendo, como diz a Georgia, está querendo que vá lá e cure um corpo já debilitado, que não tem como você... Então, tudo isso, toda essa orientação é passado para... E seja feita a vontade de Deus, o tempo é de Deus. Né? Mas, assim, a título de apoio espiritual, a espiritualidade direciona também apoio para a família. Então, é algo assim muito valioso. Então,
todo se sente fortalecido. Essa lição, isso foi explicado por Jesus numa passagem com Levi, que Levi passa num lugar e tinha lá uma família, tinha pessoas doentes, uma pessoa doente, ele entrou fazer oração, entrou e fez oração. E daí a pessoa faleceu. E ele ficou desorientado, estava nervoso. Daí veio a família lá agradecer ele, que ele fazia tempo que aquela pessoa estava lá naquela situação e não conseguia. Daí, quando ele vai à noite na reunião com Jesus, aí Jesus passa todo esse esclarecimento para ele. Então, está aí, assim, o quanto é valioso a oração. Tudo que nós pedimos a Deus, com o coração, nós somos atendidos. Tivemos, inclusive, uma orientação do mentor espiritual que nos mostrou que a oração ela forma um caminho iluminado em direção àquilo que está sendo, aonde está sendo direcionado o pedido, para onde está sendo direcionado o pedido de socorro e auxílio. Então, é um campo elevado, é um campo muito elevado e muito valioso. Então, que a gente possa, a cada dia, dedicar um pouco de nós em oração a quem necessita, a quem nasce, a quem está com uma dificuldade de se despedir da vida física, para uma necessidade. Quantas pessoas, às vezes, estão na beira de cometer uma ação violenta contra a sua vida? Então, é muito valioso. Isso nós podemos fazer a qualquer hora, recolher o nosso coração com Deus e fazer essa oração sentida, e com certeza ela vai alcançar, vai acolher, vai socorrer alguém, não importa quem. É isso, né? E antes de eu encerrar, que já deve estar quase terminando, sábado nós tivemos o falecimento de uma companheira de trabalho aqui da cabana. A tia Maria, ela estava afastada já há algum tempo, até por questão de saúde. Ela foi uma grande colaboradora aqui da cabana, em muitas coisas, em muitas situações. Ela, por muito tempo, ela que fazia a comida da criançada. Então, a nossa gratidão à tia Maria, que Jesus ilumine bastante ela, que as nossas preces dessa noite acolha muito esse coração amigo que cumpriu com seus deveres, que ela possa realmente ser acolhida em todas as suas necessidades. É isso. Obrigado. Mais alguém? E assim, já deu tempo. Você vai fazer a prece final. Pronto, Francisco. A gente não ouviu a voz do Francisco hoje. Brincadeira. Gostaria de então, para quem sentisse vontade, de fazer a nossa prece final, né? E nada mais justo, né? Como a gente estava falando até agora nas preces, que não existe certo e errado. Então, quem sentir no coração, que possa abrir aí o seu microfone e trazer a prece que vem do seu coração.
Vamos fazer aqui, ó. Virar um pouquinho. Foi? Não, não, mas eu não consigo virar muito, tem muito fio aqui. E aqui, Vou alcançar. nossa, a cadeira da palavra. Ali é da letra, aqui da palavra. Assim, queridos companheiros, agradecendo mais uma oportunidade de trabalho, agradecendo mais uma oportunidade de vivência, agradecendo mais uma oportunidade de as nossas vibrações, nossos sentimentos se elevem ao Criador, a sua luz, alcance todos os locais e as necessidades, os hospitais, as creches, os orfanatos, os asilos, e todos os necessitados, todos os trabalhadores dos locais possam receber essa energia de paz, amor, essa energia vigorante. E nós estamos transmitindo através dessa corrente durante essa campanha. Que ela também possa envolver a todos os locais onde tem guerras, conflitos, crises. Que essa luz possa alcançar o alto da montanha, no fundo do mar, em todos os locais. Que a luz do divino Mestre Jesus, nosso Pai Criador, alcance a todos, fazendo paz, harmonia e serenidade, para que possamos realizar o trabalho necessário, para que possamos realizar aquilo que se faz necessário, tanto para as pessoas, para os irmãos, como para nós mesmos. Estamos todos em busca do aprendizado, estamos todos em busca da luz e precisamos distribuir essa luz. Então, em nome de Deus, novamente rogamos que fortaleça todo esse grupo, a todo este país, a todo este planeta, as nossas famílias, aos nossos desafetos, aos nossos afetos. Durante toda essa semana, essa luz nos acompanha até o próximo Evangelho. E assim foi.